O argentino, acho que até muito mais que o americano, tava cortando o pescoço fazia muito tempo. Sentia que estava inchado, o estado estava inflado e que algo precisava ser feito, né? Se tivesse que avaliar o que o Milei conseguiu fazer o que tem um ano e pouco, né, que ele tá no mandato, um ano eu e acho. pouco. Como você definiria que esse ela começa momento? um pouco antes de janeiro, né? É um pouco diferente. Cara, eu acho que ele entrou... a primeira coisa que eu disse é, o Milei tem que tentar segurar 2 anos, se amarra na cadeira lá e fica, porque a situação estava tão ruim na Argentina e a gente tem históricos de presidentes que não conseguiram segurar. Era a dúvida do mercado também. De outro lado, se ele entrasse como Macri, por exemplo, aos poucos eu vou fazendo as medidas. Você não faz. Então o que ele fez? Ele entrou e fez a maior loucura de todas, que precisava ser feito. Soltou o câmbio. Como é que funcionava o câmbio até quando eu fui nesses 2 turnos? Tava ali à beira das eleições e ninguém sabia se ele realmente ia ganhar, o Fernandes ia ganhar. Mas na Argentina a gente tinha o dólar oficial, 300 pesos, o dólar paralelo, que era o blue, 1.000 pesos, e tinha um negócio incrível economicamente, que só o brasileiro vai entender. Caras de outros países não vão entender. Gambiarra. Você tinha o oficial, tinha o paralelo, e naquele período das eleições, estava tão tumultuado e os argentinos não sabiam o que ia acontecer, que você tinha o blue do blue. Então eu quis comprar um dólarzinho ali, não, eu tenho o blue do blue. Era 300 oficial, 1.000 o blue, 1.200 o blue do blue. Porque as pessoas não queriam vender o paralelo. Faltando uma semana, pode ser que esse negócio aqui vá disparar, eu não vou vender. E outros fenômenos do tipo, o sujeito tinha uma loja de computadores. Como é que eu vou vender agora o meu estoque sem saber se na segunda-feira, quando o Milei for eleito ou perder, se não vai ter alguma medida e eu não vou conseguir repor o preço? Então tinha gente querendo gastar todo o dinheiro comprando produtos. Tinham empresas não colocando os produtos. E eu tô falando isso, você não precisa entender o que eu tô falando, mas você tá entendendo o seguinte, caralho, que confusão. Como é que uma economia pode dar certo? Como é que o sujeito tem 2 lojas e vai abrir uma terceira? Como é que se faz um planejamento de uma expansão de uma indústria dessa forma? Aí eu conversei com brasileiros lá que trabalhavam na área financeira de algumas empresas, no comercial. Tinham unidades de empresas internacionais que estavam fechando na Argentina. Eles não conseguiam pagar os fornecedores, você não conseguia fazer o câmbio. Aí tinha o dólar oficial, mas pô, como é que tu consegue o dólar oficial? Eu sou amigo da família do governo, eu consigo oficial, consigo até mais do que 300, 400 dólares. Mas você não consegue. E aí começa um comérciozinho ali, né? Eu compro no oficial, venda para você no paralelo. Quer dizer, o país passa a gastar energia para sobreviver. É impossível crescer assim. Então o Milei entrou, soltou o câmbio. Eu acho que ele vem acertando também no corte de despesa e tudo mais. Óbvio que teve manifestação. Pô, no segundo mês de governo dele, eu vi matéria em mídias daqui falando que o Milei tinha aumentado enormemente a pobreza na Argentina. Cara, com 1,5 mês, você não aumenta a pobreza no país. Não, mas é o sistema lutando ali para não perder tudo que eles conseguiram construir de destruidor nos últimos anos. Então, o Trump, eu acho que ele tem um problema que é grande, mas o Milei tinha um problema muito maior, até porque eu também conversei com muita gente que era contra o Milei, e a economia da Argentina ela era muito amarrada. Então, por exemplo, aluguéis. Tinham contratos de aluguéis, tinham regras do governo que você, caso quisesse alugar para alguém um apartamento, você só poderia reajustar depois de 1 ano. Então o cara que não tem um apartamento acha maravilhoso, fala, pô, isso aí, tem que acabar com essa especulação, quem tem imóvel tem que locar e tem que arcar com a inflação, não pode ter especulação. A pessoa que não tem conhecimento econômico, ela realmente pensa, do fundo do coração, que você proibir reajuste é uma ótima notícia. Do outro lado, eu conversei com pessoas que tinham imóveis, sabe o que eles estavam fazendo? Não coloca para alugar. Porque ele faz o seguinte, eu não vou colocar o meu imóvel para alugar se eu não sei quanto vai ser a inflação,
mas eu sei que eu não vou poder reajustar por um ano. Se o sujeito começar a não me pagar, eu não posso tirar ele, porque o governo, cara, amarra de todas as formas que eu não possa tirar. E o que acontecia antes com o preço dos aluguéis? Disparava, não tinha imóvel em estoque. Então a economia também tem essas questões, eu acho que é parte do nosso trabalho aqui, de explicar para o cidadão lá na ponta, que tem que estar preocupado com o negócio dele, com a vida dele, não com a economia, do seguinte, cuidado, cara. Porque às vezes o que estão falando para você que é muito bom, não é. O discurso simplista, normalmente, se você não pensar na segunda derivada, você vai estar sendo enganado, né? Essa lei do inquilinato aí, ela é péssima. Que de certa maneira dá para fazer até um paralelo com o que muita gente discutia aqui, né? Sobre você travar o preço da gasolina, né? Lembra que tinha aquele debate? É exatamente a mesma coisa. Deu certo na Venezuela, né? Deu super certo. 90% da indústria da Venezuela não existe mais, foi fechado. Mas provavelmente se a gente conversar com o cara da Venezuela, mesmo que esteja dificuldade e tudo, ele não vai concordar que ele não tem que pagar centavos na gasolina. Porque na cabeça da pessoa, pô, peraí. Se o petróleo brasileiro é tirado aqui, parte, pequena ou grande ou média, daqui no futuro, é refinado aqui, mas a gente tem condição de mandar para fora, por que eu vou pagar o preço internacional? Isso não entra na cabeça da pessoa. Ela não entende que a Petrobras precisa dar um lucro absurdo, precisa remunerar de uma forma absurda, porque, por exemplo, se a gente quiser explorar lá em cima a margem equatorial, quanto vai custar? Quanto você tem que queimar de dinheiro para conseguir depois tirar? Você precisa gerar esse fluxo. A PDVSA da Venezuela, que é a Petrobras deles, está quebrada. Aí um general que manda, um soldado que manda, e o país produz menos do que antes, com a maior reserva do mundo. Perfeito. Entendeu? E para quebrar uma empresa dessa, tem que fazer força, né? Cara, mas a gente quase conseguiu, hein? Foi a empresa mais endividada do mundo, né? Quase conseguiu. Mais um pouquinho ali, eu acho que a gente conseguiria quebrar a Petrobras. Quebrar, às vezes, não é como as pessoas estão pensando, quebrar de fechar. Quebrar é ter que, por exemplo, reestruturar a dívida. Sim. Né, no sentido de um defozinho. O governo tem que bancar, às vezes. Uma capitalização, ou o governo tem que entrar com um valor muito grande. Não quebrou, mas quebrou. Né? Correio tá meio assim, né? Pois é, grande Correio.